Boa tarde, gente. Boa tarde, boa tarde. Estamos aqui para mais um devocional no dia 16 de janeiro. E grandes coisas tem feito o Senhor, graças a Deus. Gente, a gente precisa se cobrir em oração, né? Os dias são maus. Como o mundo espiritual tem trabalhado de uma forma assim para afetar os filhos de Deus. Então a gente precisa estar realmente coberto pelo poder de Deus, se consagrar. Olha, ontem, na hora que eu estava fazendo o devocional com vocês, se vocês voltarem o vídeo lá, vocês vão ver que tem uma hora que eu olho pro lado e depois eu até me desconcerto, perco o raciocínio. Eu vi um ser de uns 3 metros de altura, mas foi muito rápido o flash aqui na cozinha, sabe? Escuro, assim, não que ele era da cor escura, era uma sombra preta, de uns 3 metros de altura. E foi aquele flash, assim, eu olhei assim, depois eu fiquei assim, raciocinando se é o que eu tinha visto, né? Me deu um branco. E ontem eu fiquei muito assim, parecia que tinha sugado minhas energias. Eu estava extremamente cansada. Depois que eu fui resolver algumas coisas lá na rua, me deu uma dor de cabeça e me deu uma tristeza fora do comum. E eu fui pro culto à noite e eu só chorava, né? Aí meu esposo, meus filhos preocupados comigo, e eu precisei me derramar ali, só chorando, chorando, chorando. Tive um pouco de crise de ansiedade, que eu já fui medicada para crise de ansiedade, mas eu tava bem. Hoje, agora à tarde, começou a me dar muita palpitação. E eu descansei um pouquinho, levantei agora, fiquei 1 hora lá descansando e tô renovada para a glória de Deus. Mas a gente tem travado guerras grandes e às vezes a gente está aqui nas redes sociais trazendo a palavra de Deus e a gente não sabe a guerra, o tamanho da guerra. Esses dias um rapaz se converteu aqui na live, aceitou Jesus, recebeu Jesus como seu Salvador. Tem muita gente que brinca também com as coisas de Deus, né? Mas eu acredito que foi real, verdade. Tem pessoas que entram para afrontar, muitas das vezes, fica de palhaçada, igual ontem tinha alguém escrevendo batata o tempo inteiro, você gosta de comer batata, não sei o que, eu ignorei e nem respondi, né? Então, a gente tá aqui para fazer algo sério, eu estou aqui a gente gasta o nosso tempo, né? Que é precioso, mas eu acredito que é um investimento que eu faço no reino. E eu estou aqui compartilhando meu devocional com vocês. Eu poderia simplesmente pegar aqui, ler e fazer meu devocional como eu sempre fiz e gravar na lista de transmissão do WhatsApp o áudio e mandar para as pessoas as quais eu já mandava antes. E já até pensei em parar, mas hoje mesmo assisti a live, né, um pedacinho da live de uma amiga, e ela falando que também alcançou uma alma com a palavra de Deus. Então, não vou parar não. Quem quer que eu pare não é o Senhor, né? Então, vou continuar assim. Tem aqueles que gostam desse tipo de conteúdo, tem aqueles que não gostam, e a gente não vai agradar a todo mundo, mas se Deus tá me dando essa oportunidade de poder gravar o meu devocional e dividir com vocês, assim farei eu, para honra e glória do nome do Senhor, e também compartilharei com o pessoal do WhatsApp, que são os meus amigos e familiares. Então hoje a gente vai estar falando sobre aprenda com os erros. 1 Coríntios 10, 1, 11. Fala pro seu pai que eu tô gravando, por favor. Toda vez, gente, assim, a casa tá um silêncio, tá uma bênção. Quando eu começo a gravar, aí começa a conversação e os barulhos. É incrível, incrível.
realmente é mais um motivo para a gente ver que a gente tá no caminho certo, porque senão não seria assim. Não que seja de propósito, gente, eu tô falando que toda vez que eu começo aqui a ministrar, a dividir, tá um silêncio, uma bênção ambiente, começa uma agitação só, mas a gente vai continuar. Então, o tema é Aprenda com os erros, e a gente vai ler 1 Coríntios 10, do 1 a 11. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para que já são chegados os fins dos séculos. Olha isso. Um alerta, e a gente vai aqui, ó. Aprenda com os erros. E o destaque é o versículo 11. Essas coisas que aconteceram servem como exemplo, foram escritas como advertência para nós, né? Para evitar erros financeiros, como em 1929 e 2008, que derrubaram a economia mundial, fundou-se a Biblioteca de Erros. É uma coleção de mais de 2.000 livros que auxiliarão na educação da próxima geração. Segundo seus curadores, ela é um exemplo perfeito de como pessoas inteligentes continuam a fazer coisas estúpidas. Para eles, a única forma de construir uma economia forte é aprender com os erros do passado. Paulo lembrou aos coríntios que, para evitar ceder à tentação e ter uma forte vida espiritual, é necessário aprender com os erros do povo de Deus no passado. Portanto, para certificar-se de que eles não ficariam confiantes demais com seu privilégio espiritual, o apóstolo usou falhas do passado de Israel como exemplo, para que obtivessem sabedoria a partir delas. Os israelitas envolveram-se em idolatria, escolheram cometer imoralidade sexual, reclamaram dos planos e dos propósitos de Deus e rebelaram-se contra seus líderes devido ao pecado. Experimentaram a disciplina divina, 1 Coríntios 10, do 7 ao 10. Paulo apresentou esses exemplos nas Escrituras para ajudar os cristãos a evitar a repetir os mesmos erros de Israel. À medida que Deus nos ajuda, aprendamos com os nossos erros e também com os dos outros, para que possamos ter um coração obediente a Deus. Eu costumo falar que o inteligente aprende com os próprios erros, mas o sábio aprende com os erros dos outros.
né? Por quê? Porque o inteligente, se ele for inteligente, quando ele tiver alguma atitude e ele vier a errar, ele vai aprender com aquilo e não vai repetir. Mas o sábio, ele olha erros de pessoas, né, dos seus antepassados, observa as pessoas e ele ali já começa a não cometer os erros para nem precisar passar por a experiência, né? É óbvio que a gente não vai detectar todas essas coisas e a gente erra mesmo. Mas a gente precisa aprender com os nossos erros. E aqui nesse texto em Coríntios, Paulo está descrevendo os erros dos antepassados para que a gente não viesse, né, como cristão, a cometer esses mesmos erros de idolatria, de moralidade sexual. Só que o que a gente tem visto, né, aí por aí, tirando as coisas que são falsas, né, que o pessoal tem difamado o povo de Deus e muitas outras coisas, apesar de ter uma certa verdade em determinados, mas estão fazendo com a IA, né? E muitos vídeos que a gente tem visto hoje são mentira, né? Mas as coisas que têm acontecido e quem está dentro das igrejas, né? E que tem observado, e os escândalos que têm acontecido, que foram avisados, né, desde 2024, que está sendo avisado que Deus ia descortinar toda a sujeira que estava sendo feita no altar dele e que ele ia fazer vir à tona, porque não existe nada em oculto que não seja revelado. Então, essas coisas são para nos alertar. Deus não está dormindo. Ele está nos observando e observando esses grandes líderes aí que têm feito as coisas que não agradam a Deus. E a mão de Deus, ela pesa. Hoje, não como antigamente, porque se fosse assim, muita gente já teria morrido, fulminado no altar. Uzá tocou na arca com a intenção de segurar a arca. No entanto, ele foi fulminado, morreu na hora, né? E aí, a gente se acha no direito de subir no altar sujo, sem santidade nenhuma, olhando pornografia, traindo esposa, traindo esposo, porque a palavra de Deus diz que se você olhar e desejar, você já traiu. E as pessoas não têm mais temor, mas nada se passa em oculto dos olhos do Espírito Santo de Deus. Deus está vendo, e é por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, né? Sabe por quê? Porque tomam a ceia indignamente, sem pedir perdão de coração e fazendo um monte de coisa errada. Eu tenho um exemplo desses na minha família. A pessoa já se foi, mas ela tomava a Santa Ceia, estava lá na igreja e na semana falava, vou ali trabalhar em tal lugar. E ia trabalhar, irmãos? Não ia. Ia ficar com a amante, trair a esposa, né? Então, essa pessoa teve uma doença seríssima, definhou numa cama, chegou no estado mais deplorável que eu poderia ver um ser humano. Que a doença foi ela, tá? Uma doença degenerativa que faz a pessoa perder todos os movimentos de todos os músculos do corpo. E ele chegou ao nível máximo de perder o diafragma, sabe? Os movimentos de diafragma, ter que respirar por aparelho, BiPAP. E não conseguia nem expelir catarro. E faleceu com pneumonia broncoaspirativa. Então, gente, a gente tem que vigiar, a gente não pode brincar com as coisas de Deus, né? Aprenda com os erros. Eu falo, essa pessoa ensinou muito pra gente da família, como fazer e como não fazer. Maravilha, Elane, tá na prainha, né? Delícia, quando eu for aí, a gente vai na praia juntas. Vamos meditar, ô glória. Amo olhar para o mar e ver a imensidão do mar e a imensidão de Deus em fazer essa divisão da terra e das águas. E como aqui também, né, na vista que eu tô vendo,
Não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês. Daqui, ó, sentado de casa, essa vista aqui, quando eu olho aquela imensidão ali, aquela plantação lá em cima, deu para ver? Não sei. Fala isso, deu para ver. Eu só consigo pensar na grandiosidade de Deus. Só. Então, gente, vamos aprender com os erros. Seja dos outros ou seja nosso. Vamos aprender com os erros. Ah, Viviane, eu tô cansada de igreja, porque é tanta gente errando, mas a gente é ser humano, a gente erra mesmo. Lá eu costumo falar, a gente aprende na congregação a como fazer e a como não fazer, simples assim. Como fazer e como não fazer. Aprenda como fazer e como não fazer. Eu sei que às vezes a gente fica indignado, eu sei que às vezes a gente fica nervoso, a gente chora, né? Agora, Jesus, igual a Elaine falou, que não erra com a gente. Ele é o único que não erra. Quer aprender como a não errar? Segue isso aqui, ó. Manual de vida. Manual. Se o nosso Criador inspirou homens, servos de Deus, para escrever o manual da nossa vida, a constituição do reino, para que a gente pudesse desfrutar disso aqui e ver o que a gente precisa ou não fazer, o que vai agradar, o que não vai agradar. Se a gente, depois que eu aprendi a seguir o manual de vida, parei de quebrar a cara. Parei de ficar quebrando minha cara. Porque enquanto eu fazia as coisas do meu jeito, era só decepção, era só quebrar a cara. Quando a gente quer fazer tudo do nosso jeito, a gente só se decepciona, porque sem Jesus não dá. Te garanto que não dá. Então a pergunta hoje é: que advertência devemos lembrar quando somos tentados a pecar? Que advertência? Qual é o conhecimento bíblico das histórias bíblicas que você pode se lembrar e quando você estiver sendo tentado, você ter temor de Deus? Se não for da Bíblia, qual o exemplo que você já viu das pessoas que se deram mal por desobedecerem a Deus, por pecarem, por falar que aquilo... isso aqui não tem nada a ver, não. Olha, eu costumo falar que nada a ver deve ser o nome de um demônio. Deve ser. Toda vez que alguém fala que não tem nada a ver, é um passo para a queda. É um passo para tibum, cair no fundo do poço. Entendeu? Deve ser. Você acha, Elaine? Deve ser o nome de um demônio, nada a ver. É nada a ver e a mais. Toda vez que você vai aconselhar alguém, a pessoa começa a mais, a mais, a mais. Para mim também é outro nome de demônio. A mais. Entendeu? Porque quer justificar, não quer ouvir. Então não quer conselho. Entendeu? Porque quer culpar os outros. A gente tem que aprender a olhar para dentro da gente. Já começa por aí. A gente olha para dentro da gente e vê o que a gente precisa mudar. A gente tem mania de só apontar. E como podemos aprender com os erros passados, né? Olha lá pro seu passado, quando você não tinha intimidade nenhuma com Deus, como que era a sua vida, e hoje como que tá. E que pode melhorar cada dia mais, com mais intimidade com Deus, se posicionando com Ele, né? Então, a reflexão de hoje é essa. Aprenda com os erros. Não deixa que os erros que você cometeu ou tem cometido te acusem ao ponto de você não se achegar a Deus. Se achegue a Deus mesmo, entendeu? E aprenda com seus erros. Vá e não peques mais. É assim que Jesus disse para a mulher que ia ser apedrejada. Cadê os seus acusadores? Vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Então, conheça a palavra. Vivi, eu leio a palavra, não entendo nada. Ei,
Antes de ler a palavra, ore, peça ao Espírito Santo de Deus que te revele a palavra. E aí você pega a palavra e começa a ler. Vivi, por onde eu começo? Eu dou sempre uma dica aqui. Provérbios é um livro da sabedoria e é um livro que ele tem 31 capítulos. Então, hoje, dia 16, você lê Provérbios 16. Amanhã, dia 17, você lê Provérbios 17. Quando for dia 30, que não tiver 31, você lê o 30 e 31. Quando tiver, você lê direitinho. Vivi, vou ficar lendo a mesma coisa? Não, querido. Você vai criar o hábito. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. É um livro diferente dos outros. Você vai continuar lendo, você vai criar o hábito de ler. Depois de 22 dias, se você fizer isso por um mês, você vai criar o hábito de ler. E aí você vai começar a ter curiosidade de ler outros livros, mas comece por Provérbios. Foi assim que eu comecei. Eu já li a Bíblia 3 vezes, completa, né? Tô indo para a 4ª vez agora. E Deus vai falando com a gente. Tem coisas que você não captou nas outras leituras que você começa a captar agora. E é o nosso manual, a nossa Constituição. A gente conhecer a Constituição do reino de Deus nos faz estar mais próximos e mais legais com o reino, né? Então, que nós possamos ter essa sede de buscar mais de Deus e que a gente possa aprender com os nossos erros e com os erros dos outros, dos nossos antepassados, dos nossos pais, né? E que a gente... Tem gente que tem medo, sabe? Tipo, os pais erraram, tem a família, né? Obrigada. Tem família, às vezes a pessoa tem como é que eu posso falar? Um espírito familiar. Todo mundo na família que casou, divorciou. Aí a pessoa fica, não quer casar de jeito nenhum, tá? Às vezes, dentro da igreja, mas não quer casar porque acha que se casar, vai divorciar. Ah, tá bom assim, eu morando junto, tá ótimo, porque eu conheço um monte de gente que casou e separou, e gente que tá morando junto e nunca se separou, né? Então, vamos parar com isso, vamos ser diferentes, vamos aprender com os erros dos outros. Não quer dizer que porque o seu pai trai tua mãe, o teu tio traía, o seu avô traía, que você vai ser traída também. Não carrega esse peso sobre a sua vida. Jesus veio para tirar o fardo, para o nosso fardo ser leve, para a gente viver uma novidade de vida, né? Então, as pessoas dão desculpa para andar errado, é verdade, e arruma pretexto, né? Mas pretexto na própria palavra até, mas não tem contexto. Não tem contexto. Então, vamos refletir sobre isso. Aprenda com os erros. Aprender com os nossos erros e com os erros dos outros é uma dádiva da gente se reencontrar e a gente se reinventar sem errar novamente. Amém? Se você tiver algum pedido de oração, eu vou entrar neste momento dos pedidos de oração. Você pode escrever aí no chat rapidinho para que eu possa estar vendo o seu pedido. Depois, quando eu fechar os olhos para orar, eu não consigo ver, só vou ver lá quando terminar a live, né? Então, se você tem algum pedido de oração, coloca aí que a gente vai orar. Alguém tem algum pedido? Então, oremos. Senhor, meu Deus, Pai amado, Pai querido, estamos aqui na Tua presença, Senhor, para declarar que sem Ti nada somos, que necessitamos muito de Ti. Deus, nos cobre com Teu sangue, nos reveste com a armadura completa de Deus. Guarda, Senhor, nosso corpo, alma e espírito. Senhor, em nome de Jesus, entra nesses lares, Pai amado, nos quais as pessoas têm entrado aqui nessa live, nem que por um segundo, esses lares aqui representados,
Entra nesses lares, coloca a sede da tua presença. Vem entrando com restauração, Senhor, com comunhão, unidade, Pai, em nome de Jesus, com a paz que excede todo entendimento. Ó Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, nos cobre com teu sangue, Deus, e nos faz mais que vencedores em ti. Coloca, Senhor, em nossos corações o desejo de buscar mais a tua face e a tua presença. Que possamos nos posicionar contigo, Senhor. Os dias têm sido maus, Senhor. Tantas coisas acontecendo, tanto na área política, quanto nas catástrofes e tudo que tem acontecido está escrito na tua palavra. E nós clamamos a ti, Senhor, porque almejamos a tua presença, a tua proteção e queremos, Senhor, ser chamados de teu povo. Ó Deus, em nome de Jesus, a tua palavra diz que se o meu povo clamar e se humilhar, eu o sararei a terra. Ó Deus, em nome de Jesus, nós clamamos a ti. Toma as nossas vidas, toma o nosso Brasil. Toma, Senhor, esta geração, Senhor, que tem se perdido. Alcança, Senhor, as pessoas que precisam ser alcançadas pelo teu evangelho. Ó Deus, nos dê ousadia, intrepidez e nos cobre, Senhor, com a proteção que vem direto do céu, para a honra e glória do teu nome. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Muito obrigada por me acompanhar. Se você gostou desse conteúdo e gosta desse tipo de conteúdo, vai lá no meu perfil, dá uma olhadinha. Se você gostar, segue lá. Tem outras lives baixadas lá. E também a nossa rotina aqui na roça. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Beijo no coração.